Nós comentávamos aqui nos bastidores a respeito de um documentário chamado Criança, Alma do Negócio. E eu dizia a respeito do comentário de um psicólogo ou de um sociólogo, eu não me lembro agora ao certo, em que ele dizia que hoje os valores, quando eu digo valores eu estou me referindo à ética, não são formados mais nem pela igreja, nem pela escola, nem pela família, mas sim pela propaganda. Você acha que é uma tese, um ponto de vista exagerado para a questão? Eu acho que é uma distorção, né? Na verdade, a gente tem realmente um problema social, que é uma crise de valores, né? Mas a gente não pode atribuir essa responsabilidade à propaganda. A sociedade como um todo tem responsabilidade nisso. Eu trabalho muito com o mercado infantil, né? E no mercado infantil a gente tem responsabilidades, em primeiro lugar, da família, temos, é claro, do Estado, tem da escola e as empresas que lidam com esse público também, né? Então a gente não pode atribuir a responsabilidade de definir valores à publicidade, não compete a ela. Ou detalhes que não correspondam à realidade. No entanto, principalmente na área de mercado infantil, de produtos infantis, a gente percebe, por exemplo, que os publicitários trabalham com o lúdico que atribui ao produto características que às vezes ele não tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá um chinelo vermelho e eu crio um filme em que esse garoto que está anunciando o produto aparece lá voando ou lutando com outros heróis, outros vilões e coisas do tipo. Isso, de certa maneira, não imputa ao produto valores que ele não tem, já que eu estou fazendo uma mídia que é direcionada a quem não tem tanta formação, tanta capacidade de discernimento, Arnaldo? A gente tem já uma série de leis e normas e regulamentações que protegem a criança de excessos e exageros por parte dos publicitários ou das empresas, inclusive esse, né? Quer dizer, a gente não pode, num brinquedo, por exemplo, que não voa sozinho, eu não posso colocar no filme ele voando sozinho. Mas isso é prática, né? A gente vê isso aí quase todos os dias na televisão. Se a gente olhar com atenção, você vai ver que não é tão comum assim, né? Muitas empresas já estão trabalhando dentro dessas normas, dentro desse conjunto de leis que respeita e que protege a criança. E as empresas têm que fazer isso, elas têm que se preocupar com o que elas estão entregando, elas têm que se preocupar em cumprir a promessa, como foi citado na reportagem, né? Porque senão ela não conquista o consumidor a longo prazo e nenhuma empresa pode se preocupar só com a primeira venda. Ela tem que se preocupar em ter o público conquistado a longo prazo. Por quê? Porque vai beneficiar o público a longo prazo. Não é uma transação financeira que vai resolver o problema da empresa, mas é fidelizar o público, né? E isso ela só consegue entregando o que ela prometeu. Agora, Humberto, a gente sabe, mas eu queria complementar com uma questão que eu tirei lá do documentário, que dizia o seguinte, que 80% da influência de compras dentro de casa vem das crianças. E aí eu me lembro de uma época, de um supermercado que tinha contratado uma pesquisa que mostrava o seguinte, que era interessante, eles até estimulavam que os pais fossem com crianças aos supermercados, porque eles chegam perto das gôndolas e ficam, né? Que aumentava em 24% o volume de compras quando os pais iam aos supermercados com os filhos. E, nesse sentido, foi criada uma campanha dentro do supermercado para estimular os pais a levarem as crianças, porque elas influenciavam nas compras. Outra coisa é que a gente sabe, né, que a criança assiste na televisão ou vê na revista determinado brinquedo ou determinada roupa e ela influencia o pai na hora de comprar, ela escolhe determinadas marcas. Outro exemplo, você vai dizer, vamos lá, carros, por exemplo. O camarada tem sempre bichinhos, tem sempre, sei lá, fantoches, alguma coisa assim nas propagandas, porque subentende, dizem, que os publicitários sabem que isso vai estimular as crianças. E porque as crianças têm poder de influência dentro de casa, os pais vão acabar comprando determinados produtos. Então eu gostaria de fazer essa colocação em complementação ao que o Luiz disse e queria começar com você, Arnaldo. Ok. Sem dúvida, a grande compradora hoje da família é a mulher, né? E a mulher é muito influenciada pelos seus filhos, né? Dependendo da faixa de idade dos filhos, é claro, né? Então, sem dúvida que existe uma influência da criança nas compras da família, não só nas compras dos produtos infantis, mas nas compras da família. Agora, isso não quer dizer que, no caso,
de uma propaganda direcionada à criança que seja alguma coisa inadequada ou maléfica. Vamos considerar um produto, um produto saudável, um produto interessante, um produto educativo, né? A criança não tem o direito de saber que existe, a mãe não tem o direito de saber que existe ou de comprar. Outra coisa, se não existisse a propaganda, a criança não veria esse produto numa vitrine, numa loja, não pediria da mesma forma para os seus pais. Então, não dá para a gente atribuir um eventual problema do produto ou eventual excesso de consumo, que são duas críticas que são muito feitas, atribuir isso à propaganda. O que a gente tem que ter são produtos que beneficiem a criança e ter o direito de informar a criança e os pais que decidem sobre a existência do produto. E os pais têm que se manter na função de educar os seus filhos, de dar determinados limites, evitar excessos e fazer a decisão final por produtos que realmente sejam bons. Agora, a propaganda